noite, é com muito prazer que damos início a mais um simpósio Higgs, dessa vez com o tema passaporte vacinal no Rio Grande do Sul. Nós solicitamos que todos os áudios e câmeras fiquem desligados e que todas as dúvidas e contribuições sejam encaminhadas por meio do chat. No final das exposições, os nossos convidados vão tirar todas essas dúvidas e informamos também que os certificados vão ficar disponíveis no site da Simpla até 7 dias úteis. Bom, nesse ano em que a Anvisa comemora 70 anos, o nosso estado passou por muitos desafios relacionados à pandemia. Entre as medidas estabelecidas para o controle da Covid-19, o passaporte vacinal foi amplamente debatido nos últimos meses. Para debater a importância do passaporte vacinal, a justificativa, os benefícios e os limites desse documento, a Associação Médica do Rio Grande do Sul convidou 3 especialistas no tema. E com o apoio da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, da Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade e da Secretaria Estadual de Saúde, instituições a quem a gente deixa um agradecimento enorme em nome da Higgs. Vou passar a palavra, então, para o diretor científico e cultural da Higgs, o Dr. Guilherme Knapp, que vai dar início ao simpósio e apresentar os nossos palestrantes. Uma ótima palestra a todos. Boa noite a todos, agradeço a audiência de todos que acompanham e também aos nossos palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite. Quando nós pensamos nesse simpósio, estávamos nos preparando para as festividades de 70 anos da Higgs e a gente já tinha a nossa grade de eventos bem lotada, né, desse mês próximo. Mas como era um assunto tão atual e tão importante, institucionalmente a gente não poderia se esquivar de debatê-lo. O pessoal do Núcleo Técnico Científico, do Centro de Eventos e da Comunicação, embora já estivessem bastante ocupados, eles se empenharam muito para que esse evento saísse, e por isso eu estendo o meu agradecimento a eles. Os nossos convidados são o Dr. Fabiano Ramos, que é o chefe do Serviço de Infectologia e do Controle de Infecção da PUC, do Hospital da PUC. Como coordenador do Serviço de Infectologia da Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas, é responsável pelos estudos e testes das vacinas, como da Covid-19 e da dengue. A doutora Cíntia Molina, que é médica de família e comunidade, mestre e doutoranda em epidemiologia, diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. E o doutor Eugênio Couto Terra, que é juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não vou me estender mais, porque a gente tem bastante coisa para conversar. De imediato, eu passo a palavra para o doutor Fabiano. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite do Núcleo Científico da Higgs, né? Em teu nome, em nome da Júlia, e muito obrigado pelo convite. Vou tentar aqui já compartilhar com vocês, então. Acredito que todo mundo está passando aí por instabilidade hoje, né? Nesse final da tarde. Então, acho que vai dar tudo certo aqui, vamos ver. Bom, coube a mim falar um pouquinho da vacinação no Brasil, um pouquinho da história, e o que explica a alta adesão da população brasileira à imunização. Deixa eu ver aqui. Bom, eu coloquei como objetivos, então, caracterizar o impacto global e nacional das vacinas, a cobertura vacinal brasileira, hesitação vacinal, e se realmente nós estamos com uma alta adesão da população brasileira à vacinação, né? Não só a Covid, mas a todas as outras vacinas. Então, para começar, o termo vacina deriva de vaca, né? Eu acho que grande parte das pessoas que estão acompanhando devem conhecer um pouquinho dessa história, onde o Edward Jenner, na Inglaterra, final do século XVIII, viu que mulheres leiteiras que trabalhavam com vacas tinham uma menor gravidade da varíola. Então, ele inoculou esse material das lesões de bovinos em humanos e começou a ver que essa prática gerava uma menor gravidade da doença nas pessoas. Isso já é conhecido há bastante tempo, né? Tem relatos desde
da Índia antiga, e no Brasil, desde 1804. Né? Então, até agora, a gente tem mais de 200 anos aí de imunizações acumulados. O uso obrigatório da vacina, ela começou em 1837 para crianças e 46 para adultos. Claro que, naquela época, a escala industrial das vacinas era muito pequena, não tinha como ter esse controle dessa obrigatoriedade, e essa produção começou a aumentar mesmo, foi em 1884, já no final do século XIX. Em 1904, impulsionado aí pelo Oswaldo Cruz, que foi um grande defensor das vacinas, né, o grande nome das vacinas no país e certamente no mundo, houve um projeto de lei, então, que trouxe a obrigatoriedade da vacinação para a população. Isso gerou, na época, então, que a revolta da vacina. Claro que o objetivo, e aí a gente começa já com traçar um paralelo, né, com o que a gente vive também nos dias atuais, que não era simplesmente pelo projeto de lei, pela obrigatoriedade, mas tinham várias questões políticas na época, inclusive a tentativa de tirar o governo da época do poder, né, e uma das grandes desculpas foi essa obrigatoriedade, então, da vacinação. Esse passaporte, na verdade, esse projeto de lei, né, que também poderia ser considerado como um passaporte, dizia que era exigido para casamentos, para viagens, para escolas e vários momentos muito parecidos com o que é nos dias de hoje. E uma dos grandes questionamentos, obviamente, para não serem vacinados, os grupos anti-vacina, na época, né, relatavam a possibilidade de quem se vacinasse ficar com faces bovinas, né? Hoje a gente vê com jacaré, vê com outros animais, mas isso vem já daquela época também. Dentro desse nosso histórico, várias estratégias foram adotadas no país para redução de doenças, como bloqueios epidemiológicos, a rotina de vacinação, que acabaram erradicando a febre amarela urbana em 1942 e a varíola no ano de 73, mesmo ano que foi criado o Plano Nacional de Imunização, que hoje tem aí 48 anos de existência, né? Desenvolvimento de várias ações planejadas, sistematizadas, é uma referência mundial, o Plano Nacional do Brasil, e além dessa erradicação dessas doenças, também da poliomielite em 89, e o controle de diversas doenças, como sarampo, difteria, tuberculose, né, e que coqueluche, claro que com várias recidivas ao longo dessas últimas décadas, mas um controle bastante importante com o programa vacinal. Aqui um dos exemplos, né, da poliomielite, a gente, no final da década de 80, aí, a erradicação da doença. E o controle do sarampo até o ano de 2002, mostra esse gráfico, depois com alguns surtos mais localizados, digamos assim, mas também com um bom controle do país. Obviamente, as vacinas elas têm um impacto que é um impacto global, ninguém consegue negar isso, né? Muitas doenças foram não só erradicadas, mas também como controladas. Nesse gráfico a gente consegue ver a maioria aqui em marronzinho, né, onde foram incluídas as vacinas, e a gente consegue ver essa redução importante das doenças após o início da vacinação. Então, sarampo, rubéola, hepatite A, e várias outras, pólio,
difteria e assim por diante. Esse é um estudo bastante interessante que mostrou a mudança das causas na mortalidade, e a gente consegue ver especificamente nas crianças, depois da vacinação, né, uma mudança nas causas de mortalidade extremamente importante. A prevenção de mortes e também de doenças tem mostrado uma redução aí de mais de 20 milhões, esses são dados do CDC já até um pouco defasados do ano de 2017. E numa projeção bastante interessante publicada no Lancet nesse ano, mostrando várias doenças nos próximos anos, até 2030, uma redução de mortalidade também extremamente importante, se comparado aos não vacinados. No Brasil, essa cobertura vacinal, ela, nos últimos 5, 6 anos, ela tem diminuído um pouco. Esses são os primeiros dados que começaram a chamar a atenção do programa. Até se verificou assim, a própria medida de como recuperar esses dados, de como avaliar esses dados, que também mudou, não poderia ter um impacto importante, mas em princípio não. A gente tem visto na cobertura vacinal brasileira uma certa redução na maioria das vacinas. Então, aqui pegando o exemplo do BCG, né, onde tinha uma cobertura extremamente importante, 100%, uma redução para o ano de 2016. Esses dados eu peguei hoje, são dados do DataSUS. Claro que a gente vê aqui um gráfico, umas linhas sobrepostas, né, mas quando a gente avalia as vacinas pneumocócicas e meningocócicas, a gente consegue ver uma certa redução aqui a partir do ano de 2015 e 2016, e claro que ainda no ano de 2021 isso não está fechado. Aqui na mesma coisa com as vacinas antivirais. Até o ano de 2015 era mais ou menos uma constante, se a gente for analisar essas linhas e também os números aqui nas tabelas abaixo. Claro que a gente vai ter algumas variações, por exemplo, com a febre amarela, onde em alguns momentos tiveram campanhas mais importantes por causa de surtos, mas no geral, a partir de 2015 e 2016, a gente tem uma redução aí na aplicação de vacinas no país. Várias possibilidades podem estar relacionadas a isso, né? E uma das coisas que tem se falado bastante é essa hesitação vacinal, né? Que se caracteriza pelo atraso na aceitação ou recusa da vacinação, apesar da disponibilidade dos serviços de vacinação. É muito complexo avaliar todo o contexto, né? Tem que ser avaliado o tempo, o local. Obviamente, o Rio Grande do Sul é diferente de outros estados do país, então, mesmo dentro de um país como o Brasil, isso deve ser avaliado individualmente, né? E, obviamente, a disponibilidade das vacinas. É influenciado por esses fatores que são complacência, conveniência e confiança. Confiança a gente tem visto bastante, né? Assim, de confiança e desconfiança nas vacinas, né? Que têm sido muito faladas. Então, qual que é a proteção, se elas são seguras? Conveniência seria a facilidade de acesso a essas vacinas, desde o posto de saúde até a capacidade das pessoas receber essa vacina, e complacência seria a questão, literalmente, de risco-benefício. Se nesse momento vale a pena ou não aplicar essa vacina, e todo o contexto que isso pode estar influenciando. Quando a gente vai ver algumas avaliações de concordância com a vacinação, essa é uma pesquisa que foi feita avaliando simplesmente quem discordou da frase. De um modo geral, eu penso que as vacinas são seguras. E a gente vê
uma discordância dessa frase, ou seja, achando que as vacinas não são seguras, globalmente em torno de 13%. Na Europa, 41%. Então, mostrando isso, que é inversamente proporcional ao nível socioeconômico, mostrando a Europa, no momento dessa pesquisa, com uma aceitação às vacinas pior do que outros países do mundo. Esse é um trabalho bastante interessante aqui do grupo de Pelotas, do Dr. César Victora. Eles mostram exatamente isso, assim, né? Onde as pessoas mais pobres, aqui nas bolinhas mais escuras, e em amarelo, as pessoas mais ricas, ou teoricamente com maior conhecimento, ao longo dessas últimas décadas, uma avaliação muito importante, desde 82 até 2015, mostrando uma redução, uma hesitação maior das pessoas que têm mais recursos, uma hesitação maior às vacinas. Então, questionando mais, né, se realmente as vacinas são importantes para a população ou não. Claro que isso também aumentou essa hesitação com essa produção mais acelerada que nós tivemos na pandemia. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que a gente é capaz, sim, de conseguir produzir vacinas mais rapidamente, vacinas eficazes, e que, se a gente tem recurso para isso, a gente tem essa capacidade, também se levantou vários questionamentos sobre a segurança, sobre a própria eficácia e principalmente sobre a segurança a longo prazo das vacinas, porque antes, enquanto a gente levava, em média, 5 a 10 anos para o desenvolvimento de uma vacina, nesse ano de 2020, a gente teve uma produção em menos de um ano da maioria das vacinas hoje disponíveis para Covid-19. Então, hoje, esse é o panorama mundial. Obviamente, aqui não coloquei todos os países. O Brasil está na frente de muitos países europeus. Hoje, nós estamos com 60%. Esse dado é do dia 17 de novembro agora. Certamente, isso pode ter aumentado um pouco, né? Mas a gente vê que o Brasil, sim, está na frente de muitos países, está na frente dos Estados Unidos, da Europa como um todo, né, da própria América Latina também. Mas será que realmente a gente tem uma adesão grande à vacinação? Né? Essa é um grande questionamento. Quando a gente avalia só a primeira dose, a gente já está com mais de 70%. Então, a gente também tem que ver onde as pessoas estão ficando hesitosas de receber essa segunda dose, né? Estados como o Rio Grande do Sul, por exemplo, já chegaram a 80% na primeira dose, mas ainda a gente precisa buscar as pessoas que não fizeram a segunda dose para aumentar essa adesão. Queria deixar aqui como conclusões, né, para também não passar do meu tempo aqui, que a gente sabe que tem um benefício grande das vacinas, esse benefício é indiscutível. A cobertura vacinal nos últimos anos, ela teve uma queda, e é importante a gente rever não só a nossa capacidade vacinal, mas onde a gente está falhando, né? O percentual de perda da confiança nas vacinas ainda é baixo, a gente sabe disso, né? A maioria das pessoas é hesitante, mas é suscetível a um convencimento técnico, então é importante que os médicos estejam preparados, os profissionais da saúde estejam preparados para tentar esse convencimento das pessoas, né? A maioria das pessoas ainda considera os profissionais da saúde como uma fonte confiável para esse convencimento, né? Esse é um dado
que é antes da pandemia, então a gente não sabe como isso vai se comportar depois da pandemia. Educação certamente é a melhor ação, né? E a gente tem que, talvez, utilizar essa educação para atingir camadas da população onde antes a gente talvez deixou um pouquinho para trás, que são as pessoas que têm mais condições, né? Nesses trabalhos mostrando que as pessoas de maiores condições, que têm mais dinheiro, nesse momento, são pessoas que têm menos adesão à vacinação. Claro que tem muita importância, né, de alguns movimentos anti-vacina. No Brasil, isso ainda, antes da pandemia, não era tão importante. Isso se tornou mais importante por questões políticas, religiosas, enfim, mas principalmente por questões políticas. Isso tem sido bastante frequente, né? A hesitação aqui eu coloco de realização da segunda dose para a Covid, então a gente tem que reavaliar onde a gente está, e para já provocar um pouquinho a doutora Cíntia, né, que passaporte vacinal, na verdade, já faz parte da nossa vida há muito tempo, né? A gente, para ir para determinados países, a gente tem que ter vacina da febre amarela. Para quem, como nós, médicos, vai fazer uma pós-graduação, um fellow, ou trabalhar em outros países, em determinados países, a gente não entra dentro de um hospital sem ter várias vacinas, sem ter, muitas vezes, uma profilaxia para tuberculose. Então, esse passaporte, ele já existe há bastante tempo e a gente tem que trabalhar em cima disso. Obrigado. Obrigado, doutor Fabiano. Parabéns, excelente a apresentação, muito esclarecedora, né? Deu uma perspectiva até histórica assim, do tema. Certamente a gente vai ter mais perguntas pelo chat, que depois das apresentações serão respondidas. Eu passo a palavra agora à doutora Cíntia Molina, que é diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Doutora Cíntia, por favor. Bom, primeiro quero dar boa noite para todo mundo. Agradecer pelo convite que veio pela Associação Gaúcha de Medicina de Família, e eu até brinquei que eu não sabia se eu era a melhor pessoa para falar de passaporte vacinal, porque eu não tinha certeza de o quanto, eu não tinha certeza sobre ele, né? E aí, quando falaram assim, como não? Eu falei, olha, eu não sei se dá para a gente ter certeza sobre várias coisas no contexto que a gente está vivendo. E até estou dividindo essa fala com vocês, por mais que ela pareça um pouco estranha, mas ela vem, eu vou colocando aqui para compartilhar, ela vem exatamente porque talvez estejam entre as questões que nós médicos temos que começar a parar de ter algumas certezas, né? Em relação à situação que a gente costuma dizer que tem. Então, eu vou ver se eu consigo dividir com vocês por que essa decisão foi tomada, né? Por que eu tinha dúvida. E uma coisa que é muito peculiar da vigilância mesmo, que é muito interessante a gente ter alguém da área do direito, que seria um pouco de quem será que seria essa competência, sabe? Será que essa era a estratégia melhor? E aí a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre isso, e eu vou até olhar aqui o relógio para eu tentar ser bem comportada. Então, passaporte de vacinação, meu nome é Cíntia, sou médica de família, sempre trabalhei com resposta rápida, né, porque eu tive uma formação em biologia antes, isso permitiu que em alguns momentos que eu trabalhava como teleconsultora, eu tivesse a oportunidade de trabalhar com resposta rápida a emergências, Zika, e é um dos motivos que fez eu acabar chegando
no Centro Estadual de Vigilância no meio da pandemia para tentar contribuir. Bom, então eu não vou me alongar muito na vacina, porque depois da fala do Dr. Fabiano ficou até envergonhada. Mas, assim, algumas coisas que eu acho que vale sempre reforçar, né, que é uma estratégia de saúde pública e eu acho que é muito importante a gente enxergar como estratégia de saúde pública, enxergar como toda a questão de promoção, prevenção de saúde agregada e cada vez mais entender, e aí é uma opinião minha pessoal como médica de família, que muito dessa promoção de saúde, dessa prevenção de saúde, ela precisa cada vez mais ser compartilhada com a educação, no sentido de planejamento e organização, porque a atenção primária do Brasil, no jeito que foi constituída, com a carga de doenças que tem, vai ter sempre muita dificuldade de fazer uma promoção de saúde como se aprende na faculdade, e toda aquela educação em consultas de 20 minutos em que tem que olhar tudo. Então, isso é muito importante de se pensar. Nesse contexto, sempre vale a gente lembrar que quando a gente orienta alguém a se vacinar, a gente tem certeza de que aquele efeito no todo, ele é importante. Mas qual é o nosso grau de certeza em relação ao indivíduo que está na nossa frente? E esse raciocínio, ele vale para vacina, e ele vale para medicamento, tendo o doutor Fabiano na sala, quando a gente pensa em antibiótico e N outros remédios, que quando a gente começa a pensar, nem precisa antibiótico, né, antidepressivo, que tu tem que às vezes ficar trocando, então assim, essa certeza que muitas vezes os pacientes querem, que muitas vezes os médicos precisam demonstrar, eu brinco que o profissional de saúde, ele tem que ser um arrogante por natureza, né, porque a gente chega na frente de alguém e a gente tem que passar uma confiança muito boa de que a gente tem pelo menos uma ideia do que é melhor para aquela pessoa, e a gente tem, normalmente, com um erro bem pequeno, mas ele existe, e isso é muito importante, e eu quero ver se a gente consegue construir isso agora. A Organização Mundial de Saúde, em 2019, eu sempre faço questão de falar isso, porque isso é antes da pandemia, né? Já considerava a hesitação e o movimento anti-vacina como os mais importantes entre os 13 primeiros problemas e desafios para a saúde pública. Então, assim, essa questão de que existe toda uma questão de movimento anti-vacina, ela é muito anterior, e muitas vezes em filmes dos Estados Unidos a gente consegue ver, quem viu o seriado Você na Netflix, tem um momento muito interessante sobre isso, numa classe social alta, e que é bem interessante as conversas, eu não sei se alguém viu, mas vale a pena. E aí, nesse sentido, tem uma questão do movimento antivacina, que é uma coisa que eu tenho me debruçado para estudar, porque ele junto, e a OMS fala bastante sobre isso, ele vem com questão de movimentos de fake news, organizado, estruturado, uma ação coordenada, né, e que vai alcançando diferentes partes do planeta com alto poder de capilaridade, diferentes camadas, e que usa comunicação. E o mais importante que, para mim, assim, mudou muito a minha forma de ver. O movimento anti-vacina, tudo bem que vocês devem ter ouvido várias piadas do chip, do jacaré, ok, mas isso não é o movimento anti-vacina. O movimento anti-vacina estruturado
visto como um crime organizado, e isso foi uma das coisas que me provocou a começar a ler. Ele sempre começa de algo que é lógico e científico, né? E ele se estrutura em cima disso. E é uma das coisas que explica o porquê está solidificado, inclusive, nas camadas sociais mais elevadas, porque ele não é um absurdo, né? Então, assim, o jacaré todo mundo brinca, mas no fundo todo mundo sabia que não era verdade. Agora, e se eu fizer uma outra provocação? Vamos falar, por exemplo, de epigenética, né? O que é epigenética, né? Vamos considerar que as pessoas estão num lugar e que elas normalmente teriam um desenvolvimento normal, sequenciamento de certas proteínas, mas que a mesma pessoa, colocada em outro ambiente, ela poderia ter expressão de proteínas diferentes e que poderia mudar várias questões de saúde na vida dela. Isso é novo, incipiente, se olha às vezes para escolher medicação, tem gente que estuda só isso, mas é lógico, quem tem uma noção de algum conhecimento genético pode dizer, bah, existe isso, conforme o que tu muda, o que tu come, a dieta, tu pode expressar uma proteína a mais, uma a menos, interessante. Aí vem um movimento anti-vacina e pega e diz isso. Olha só, eu não vou tomar a vacina, não porque ela é nova, a Pfizer estava há 10 anos estudando a plataforma para tentar fazer para a influenza. Não, eu sei que não, eles estavam estudando isso. Mas quem me garante que essa vacina nova, que eu não quero dar no meu filho, na minha filha, não vai fazer uma alteração epigenética que a gente só vai saber daqui a 30 anos? E aí, esse discurso, a gente não combate dizendo que fake news vem só com jacaré. E esse é um problema que no Brasil talvez seja pequeno, porque tem toda a questão ideológica, mas a gente também tem que pensar que quem começa a utilizar como crime organizado isso, inclusive de forma ideológica, são pessoas que são muito mais organizadas para fazer isso do que acaba sendo os profissionais de saúde e a saúde pública e os gestores. Porque a gente tem, em relação à vacina, algo que deu muito certo até hoje, uma linguagem muitas vezes pueril ou rasa, no sentido assim, não, a vacina protege de tudo, protege do caso grave, né? A gente tem 100% de certeza que é um imunobiológico que não vai causar nada no futuro? 100%? Acho que a gente não tem 100% de nada. Provavelmente não tenho nem dúvida disso. Só que dizer isso, né, e talvez a gente... teve uma frase da professora Cristina, da UFSPA, que me marcou muito, que ela disse assim, todas essas certezas que a gente teve, a percepção do que a vacina era 100%, essa ideia que o público leigo tem de forma geral de tomei a vacina, joguei a máscara para cima, a gente vai colher negativamente agora. E a minha fala é um pouco nesse sentido, né? Nesse movimento todo que não existe forte aqui, mas que se prolifera muito nos profissionais de saúde, por exemplo, e acreditem, a gente tem profissionais médicos, a gente tem enfermeiras que, inclusive, no consultório dia a dia, contraindicam vacina. E eu não estou falando de deixar de dar a vacina de 9 meses da febre amarela aos 9 e dizer para dar um pouquinho mais tarde. Eu estou falando, o contraindicam mesmo, dizem, olha, não dá vacina porque não é seguro. Então, onde que essa informação pega, né? Então, esse é um pensamento que a gente tem que ter para ver, assim, se chega um momento que existe, inclusive, entre os profissionais de saúde, uma ruptura,
como que a gente embasa o jurídico, como que a gente embasa o gestor. E aí, o professor Fabiano também falou um pouco, né? Existem estratégias bem definidas para que a vacina chegue nas pessoas. O que a gente tem, claro, no Brasil é que, apesar das questões ideológicas, a gente tem muito mais pessoas procrastinadoras, né, do que realmente pessoas que negam a vacina. E eu brinquei uma vez com a equipe que eu falei assim, vocês não sabem o que tem que fazer com a vacina? Eu vou explicar, é bem fácil. Bota um freezer dentro do Bourbon Ipiranga, outro no Marinha e tá resolvido. E aí todo mundo falou, tu tá brincando. Eu falei, gente, eu tô falando sério, as pessoas não querem ir pro posto ficar na fila, né? Então tem que levar a vacina nas pessoas, né? E aí tu fez a primeira dose, e aí a segunda tu vai deixando para depois, porque tu já fez a primeira, e em algum lugar tu viu. Então, assim, buscar isso, essas pessoas, que por mais que seja bonito o discurso de, mas as pessoas têm que ter responsabilidade, muitas vezes o sistema de saúde é paternalista, né? A gente tem um comportamento nesse sentido, e quando a gente, como profissional de saúde, vem um paciente e diz assim, eu vim aqui porque eu quero fazer esses exames, não tem muita indicação, mas a gente faz porque é o mais fácil, a gente incentiva isso, né? A pessoa vai, faz aquilo ali, e ela não, porque tu não usa o discurso de, não, olha só, tu tem que cuidar da tua saúde, tu tem que fazer exercício, eu sei que é difícil, mas vamos construir. Não existe nem esse treinamento, muitas vezes, na gente profissional. E aí, de uma hora para outra, a gente quer que os pacientes, e agora estou falando população como um todo, parem e comecem a se cuidar, a aderir aos tratamentos, porque sim, né? Porque é uma responsabilidade social. E quantas outras responsabilidades sociais a gente tem? Eu sempre dou o exemplo que no Japão se usa máscara para tentar proteger o próximo. E no Brasil as pessoas aderiram à máscara por medo, para se proteger. Então, toda a visão de coletivo e de social, ela tem que ser revista, reconstruída de N formas, né? Talvez o passaporte seja um, e eu digo por que eu tenho dúvida, porque eu não sei se aquele jovem que vai lá fazer a vacina brabo, porque ele quer ir na festa, se a memória que ele vai ter disso vai ser boa ou ruim, e se isso vai fazer ele entender que ele tem que se cuidar, ou se no futuro ele vai pensar, bem capaz que eu vou para aquela tortura. E eu não sei e acredito que ninguém saiba isso, porque toda essa questão antropológica do que vai acontecer pós-pandemia a gente não sabe. Mas a gente sabe que vai toda a Covid competir com as outras vacinas, que conseguir atingir o outro calendário de vacinação vai ser mais difícil, porque agora já está tudo ideologizado, e que nós temos mais desafios. E aí, só para terminar, eu até coloquei aqui as ações que a gente fez e formas, que é bem aquilo do freezer no Marinha, mas, assim, é interessante a gente lembrar que quando a gente fala, por exemplo, de passaporte para ir para outros países, e eu falei isso em algumas entrevistas, que no meu mundo perfeito, a vacinação ela é para o planeta, né? E nesse sentido, quem deveria coordenar a distribuição de doses e tal seria a OMS, e ela teria poder de todas as doses do planeta e ela distribuiria. Bom, a gente sabe, por N motivos, de como chegou a humanidade, que isso não é possível. De forma geral, em termos de organização sanitária, a gente entende que o ideal é que o dono da vacina seja o mesmo que tem poder sobre a fronteira, e fronteira para vigilância sanitária é diferente de divisão. Então, fronteira tem a ver com outro país, e não com outro estado. Então, tem toda uma questão que os estados terem estratégias diferentes fragiliza essa visão global. Claro que não ter uma organização muito centralizada no órgão federal também não é bom, porque ele é o dono da fronteira, e agora a Anvisa fez o que, na minha percepção, é o seu papel, exigir o passaporte para entrar, porque isso sim realmente consegue conter
de forma geral, e ela está no seu papel e está dando um recado para os outros países, que foi o que aconteceu, né? Um país como os países europeus, que tem uma baixa adesão vacinal aumentando, é compreensível que se feche as portas para todas as atividades. Aqui a gente tem um cenário diferente, né? E esse estímulo da vacinação, ele provavelmente pegou muito mais procrastinadores do que grandes negacionistas, porque os verdadeiros negacionistas, o passaporte não mobiliza eles. E eu vou dizer para vocês que enquanto a gente estava fazendo a Expo Inter, que foi um trabalho só de estimular a vacinação, eu várias vezes recebi esse questionamento: vocês vão proibir? E eu falei: não, a gente está estimulando, não vai proibir. E eu escutei mais de uma vez, porque se proibisse eu não iria. E em nenhum momento eu vi essa reação diferente. Em compensação, em relação às festas, por exemplo, a gente viu muito isso, muitos relatos de jovens dizendo o seguinte: eu tomei a vacina, né? Senão não entro na balada. E o perfeito procrastinador, estava deixando para depois, não queria tomar a injeção. Agora, o efeito nessas pessoas disso eu não sei, o efeito dessa percepção do obrigar, de tirou a autonomia, de tirou a liberdade, eu não sei qual é a visão, e eu não estou falando para o ideológico, é para esse grupo que não é tão ideológico, mas que se sente um pouco oprimido, o quanto essa pessoa consegue ter a leitura de isso é uma decisão pelo coletivo. E aí, terminando mesmo, eu acho que vem numa situação que, por mais que a gente não queira falar de ideologia, por mais que a gente não queira falar em política, a gente, e aí eu como médica de família em especial, tenho uma clareza que para a saúde pública, infelizmente, a gente não consegue olhar, não consegue tomar uma decisão sem que tenha que se pensar sobre isso, o efeito disso na população, não pensando na soma dos indivíduos, mas pensando que essa soma dos indivíduos, ela é muito mais do que cada um mais um, e ela tem um comportamento de grupo, e que a gente só vai saber o resultado daqui a bastante tempo. Muito obrigado, doutora Cíntia, parabéns pela apresentação, bem esclarecedora. Depois a gente vai ter perguntas certamente para ti, eu já separei uma para ti específica. E eu passo a palavra agora ao doutor Eugênio Costa Terra, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por favor, doutor Eugênio. Boa noite a todos, é uma alegria poder estar aqui. Eu acho sempre muito importante esse diálogo do direito com a medicina, porque a gente aprende mutuamente, né? E o direito tem muito a aprender com a medicina, e eu acho que vice-versa também, porque a gente trabalha com estándares, né? Com modelos diferentes de aplicação da ciência ou da arte, que são importantes a gente ter essa compreensão. Em seguida, eu quero agradecer ao Dr. Guilherme, ao Dr. Gerson pelo convite de participar desse debate e fazer uma rápida apresentação sobre quem sou eu, só para vocês entenderem como é que eu vou desenvolver o tema, né? Eu sou um juiz que trabalha numa vara especializada em saúde em Porto Alegre, foi a primeira vara especializada em saúde pública do Brasil, ela existe desde 2009, e eu sou titular dessa vara desde então. Tive um afastamento por 4 anos em razão de mandato classista, que eu fui presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, e depois retornei. Então, tenho uma estrada nesse aprendizado e cada vez aprendo mais quando eu consigo ter um diálogo com a classe médica, né, com as ciências da saúde, para ter uma compreensão e poder levar essa compreensão para a aplicação do direito e das leis. Eu sou um juiz também, para vocês entenderem que eu vou falar, há discordâncias, eu não estou em nenhum momento dizendo assim que eu sou o dono da verdade, o que eu afirmo é o correto, o direito, as interpretações são válidas. Eu sou um juiz que tem uma visão garantista da Constituição, ou seja, de garantir o acesso à saúde pública, que reconheço como direito universal, para toda a sociedade, para todo que estiver no território nacional, e a partir dessa ótica que eu trabalho as minhas decisões e algumas considerações que eu vou fazer aqui com vocês. A partir disso, eu gostaria de dividir a minha fala num tópico muito centrado, que é, assim, desfazer um mito que tem de que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário como um todo,
ele passou a impedir uma ação mais livre do executivo de combate à pandemia, né, da Covid-19. E a gente sabe, isso não é uma verdade, que o executivo é quem tem melhores condições de fazer a gestão em saúde, porque tem melhores condições de planejamento, isso é indubitavelmente, até aparato técnico, pessoal técnico qualificado, tem muito mais que o judiciário, que a gente entende de leis e não temos essa estrutura. Só o que a gente tem que entender? O Supremo, em nenhum momento, sabe, impediu, sabe, que o Executivo Federal, que a União, tivesse as rédeas do controle da condução, não vamos dizer do controle, da condução do combate à pandemia. O que se viu, na realidade, é que o Supremo Tribunal Federal, observando, acho como todos nós, que a União não tinha um rumo correto, sabe, de enfrentamento da pandemia, talvez porque o presidente da República, isso é inegável, ele receitou remédios que a maioria da ciência entende que receitou mesmo, ele ia para a televisão e diz, tome aqui cloroquina, esse aqui é o bom, né? E entre outros, né? Ele estimulava o uso de medicamentos sem comprovação científica de atuação no combate à Covid-19, uso de máscaras, medidas não farmacológicas, que são, acho que, um consenso entre todos, principalmente antes de se ter as vacinas. A vacinação ele não estimulava, a gente viu que, de certa forma, houve uma procrastinação do governo federal em começar a aquisição de vacinas, não sei exatamente em que termos. A gente teve a CPI da pandemia, nos trouxe uma ideia, talvez, claro que sempre tem um jogo político lá, mas o que se viu que poderia ter se começado a comprar antes as vacinas. E tem estudos que dizem que se tivesse começado a vacinação antes e tivéssemos tido medidas não farmacológicas, nós poderíamos, a Fiocruz fez isso, né? Nós poderíamos ter até em torno de, sei lá, 250 mil, 250 mil mortos a menos. Não que não fosse ter mortos, né? Claro que sim, mas que poderíamos ter diminuído. Então, a partir desse momento, o Supremo Tribunal Federal fazendo uma leitura da Constituição, e aí o Judiciário, do modo geral, muito embora ou existiram decisões que não atuaram nesse mesmo sentido. O Supremo Tribunal Federal, a partir de uma interpretação constitucional, onde nós temos assim o direito individual, né, de a liberdade de ir e vir e de fazer o que eu quero, não poder haver imposições de limitação, de restrição ou de cuidados, confrontando com outro princípio, que é a garantia da saúde pública. Ele estabeleceu critérios visando o melhor atender o bem comum. E como ele fez isso? Digamos, afastando da União o controle único disso, ou seja, reconhecendo que a Constituição estabelece no artigo 23, que o cuidado em saúde, que a preocupação com a saúde pública, a legislação em matéria de saúde pública, ela é concorrente, né? União, Estado e município, cada um na sua esfera de atuação. Então, se a União entendia que não poderia usar máscara, vamos pegar esse exemplo, o que ele quer dizer assim? Não, a autoridade, que também tem competência naqueles assuntos de interesse local, que pode predominar aquele interesse diante de uma realidade concreta, vai poder estabelecer limitações. E foi o que aconteceu, e acho que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma ponderação de princípios, que é o princípio da liberdade de locomoção, de ir e vir, e de impor restrições administrativas, fez com que a gente conseguisse, mal ou bem, ter um enfrentamento menos pior da pandemia. Isso eu não tenho a menor dúvida. Porque se a gente seguisse pela orientação só da União, que determinasse de cima a baixo da União até o menor município do Brasil, como seria, nós não teríamos, acho que, provavelmente, vacinação muito mais lenta, nenhuma medida não farmacológica de controle, e que são essenciais. Estou falando com médicos aqui, eu acho que não tem a menor dúvida. E as vacinas, né, elas se comprovaram eficientes. A gente pode ver que depois que aumentou a vacinação no Brasil, o que tem? A gente teve uma diminuição no número de mortes, de hospitalizações, de gravidade dos casos. E isso é uma prova. Se ouve falar até hoje, e é uma questão que eu vejo muito como ideológica mesmo, né? Eu sei que os palestrantes que falaram antes de mim
referiram que poderia ter uma conotação ideológica, mas eu vejo que tem uma disputa ideológica hoje sobre como combater a Covid. Tem um deputado federal, tá, daqui do Rio Grande do Sul, hoje eu ouvi uma entrevista dele, que deu há 3 dias atrás, onde ele diz assim, as vacinas não podem exigir passaporte vacinal de jeito nenhum, porque essas vacinas não são confiáveis. São muito recentes, né? Então, pode falhar. Então, exige um passaporte vacinal, a pessoa pode estar vacinada e contaminar outros, sabe? E testar contaminado. E é fato, né? A vacinação ela é uma proteção coletiva. E eu acho que é nessa lógica que o Supremo Tribunal Federal atuou quando reconheceu essas possibilidades de ampliação de entes públicos, né, de entes federais estabelecerem restrições. É uma proteção coletiva, que a coletividade daquele local, do estado, do município, pode escolher. E não que são quase terroristas esses argumentos. Né? Só, se ela não funciona 100% para todo mundo, então por que eu vou pedir? Porque o vacinado pode ter, o vacinado pode morrer, todo mundo sabe. Né? A proteção da vacinação é diminuir a circulação do vírus, que a gente acaba atingindo uma tamanha diminuição, o senhor sabe isso melhor que eu, e que vai diminuir a circulação, vai diminuir a contaminação, nós vamos superar a pandemia. Mas isso esse discurso é forte, né? A gente vê discussão até hoje ainda dos remédios para tratamento da Covid, né? Eu ouço gente falando que a cloroquina é bom e outros tantos é bom, ácido não sei o que funciona, é excelente. Sabe? E que eu acho que ideologizou a discussão. Ela não é só uma questão assim, é meu direito de liberdade. Não, é porque eu sou contra, eu sou negacionista, sabe? Eu acho que vacina não adianta, mas com que base, né? É sempre baseado num direito individual que não pensa na coletividade. Quanto em saúde pública, a gente necessariamente tem que pensar no bem da coletividade. E a partir disso é que se podem ser impostas algumas restrições. Eu não tenho a menor dúvida, e com base que o Supremo Tribunal já vem decidindo, que já decidiu, já consolidou até o entendimento, que o passaporte vacinal poderia ser obrigatório, tá? Poderia ser exigido nesse momento. Mas o que acontece? A pressão, e aí vamos ser muito claros, né, do interesse econômico, para que abra mais, para que todo mundo vá, que não se exija nada, está liberando. Se atingir 91% de vacinados aqui no Rio Grande do Sul, não precisa ter o passaporte vacinal. A Prefeitura de Porto Alegre já está adotando isso. E os critérios, 91% ou do estado ou do município. Isso, para mim, traz uma certa dúvida até quanto à conferência dos dados, mas tudo bem, nem quero entrar nessa questão que não é do debate. Mas a gente começa a flexibilizar e é tudo por interesse econômico. Claro que o interesse econômico é relevante. O país não pode parar economicamente, totalmente, mas dá para ter cuidado. E uma coisa que eu tenho, que eu tenho que reconhecer, e os senhores sabem, né, é que a gente tem um discurso, vamos dizer assim, quase demagógico, falacioso mesmo, que diz assim, não, cumprindo todos os protocolos, pode fazer tudo. Olha, não vão se cumprir os protocolos agora recomendados no lugar que tiver mais de 91%, ou que antes era obrigatório. A gente sabe que não cumpria. Vocês imaginem um jogo de futebol, até há pouco tempo, que era limitado o número de ingressos, eu não fui a nenhum jogo até, mas via na televisão, boa parte das pessoas sem máscara. E aí, quando vai na rua, tem uma festa, né, tem uma aglomeração, muita gente sem máscara, porque não tem, é meio utópico esse negócio, vamos cumprir todos os protocolos. Vamos deixar só na consciência. Acaba acontecendo. E imagina, vamos pegar um exemplo aqui, numa boate, numa festa. Né? Deveria todo mundo manter lugar fechado, uso de máscara e tudo. Quem é que vai fazer esse controle? E a gente não pode ter ilusão que quando se vai a uma festa, vai ter o consumo de bebida alcoólica, que naturalmente acaba fazendo que haja um relaxamento para esses cuidados. Então, é meio ilusório. Poderia se exigir, eu acho até que deveria se exigir o passaporte vacinal, mas agora a gente chegou no momento aqui no Estado, né, que se desistiu dessa possibilidade, se flexibilizou. E a verdade, quando a gente acaba flexibilizando, de fato, a gente está abrindo mão de qualquer fiscalização.
Primeiro porque não tem gente suficiente para fiscalizar, ninguém vai ver lá se aquela festa conferiu se todo mundo tinha o passaporte, se atendeu os requisitos. 91, aí o município que tem 87 também já não fiscaliza. Bom, 87 é quase 91%. Eu não vou fiscalizar porque está tudo bom, o interesse econômico. Eu estava vendo hoje Gramado, né? Gramado adotou o critério de não precisar ver o passaporte vacinal, porque ele tem 91% da população vacinada, segundo os dados da Prefeitura Municipal. Eu até não fui conferir, mas tem, admito que tem. Mas, assim, Gramado, qual é o grande movimento em Gramado? São das pessoas locais ou são de turistas que vão para ver esquiar, Papai Noel? Olha, então, assim, a gente faz uma coisa que, com perdão da expressão, é para fazer de conta que a gente está tendo algum cuidado, que já atingiu um patamar. Eu tenho certeza que os locais de Gramado, quando estão nesses grandes eventos que tem lá, estão lá e trabalhando, que são a minoria das pessoas. A maioria é de fora. Tá? Mas o que aconteceu? Quando anunciaram no Rio Grande do Sul que ia ser exigido o passaporte vacinal, em outubro ali, agora já mudou, o que começou a acontecer? Em Gramado, começaram a suspender as reservas. Por quê? Porque as pessoas que não tinham se vacinado, e exatamente de uma classe econômica mais elevada, que acaba dizendo, não, eu não vou me vacinar, eu tenho que garantir meu direito de liberdade, de escolha. Olha, a gente vive num mundo, em conjunto, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Sabe? Então, a gente precisa ter essa solidariedade social, essa responsabilidade social. E por quê? E por que não se tem? Sabe, por um individualismo que acho que é muito exacerbado pelo modelo econômico neoliberal que se implantou no Brasil, que vale ao consumismo, é eu que sou a pessoa, eu sou a pessoa que importa, né? Eu que ganho tantos cliques, eu sou, porque é tudo muito individualista. Quando, na realidade, vacinação, controle de epidemia, de pandemia, se dá com solidariedade social. Senão, não adianta. Ela tem uma proteção individual vacina? Sim, também tem. Me diminui a possibilidade de eu ser contaminado, mas não me garante 100%. Mas eu tenho que tomar por mim e, principalmente, até que acho pelos outros, porque aí eu vou diminuir a circulação do vírus. Eu acho que essa racionalidade é que falta. Eu vejo o Supremo garantiu a possibilidade de se estabelecer alguma responsabilidade social, deixando aos entes federados, municipais ou estaduais que estabelecessem alguns critérios. O que eu vejo, aqui no Rio Grande do Sul, lamentavelmente eu vejo isso, o Estado, com alguma pressão política, não há a menor dúvida, né? Pressão política do interesse econômico, né? Ideológico e econômico. Né? Vamos pegar um exemplo assim. Aí diz assim, mas a produção nunca parou, o agronegócio nunca parou. Realmente, não parou nunca, né? Mas os senhores que conhecem isso, e as senhoras que conhecem isso melhor do que eu, qual foi o índice de morte nos frigoríficos? Altíssimo, né? Altíssimo, né? Nós tivemos de ter que interditar frigoríficos porque era muito elevado o número de mortes. Porque havia os protocolos que eram cumpridos rigorosamente e que não era por que tinha tanta gente. Então, assim, houve, inegavelmente, assim, uma disputa política política no bom sentido, né? De posição de interesse entre o interesse econômico e o interesse da preservação da saúde pública. Disfarçou-se, muitas vezes, o interesse da saúde pública, falando que cumpririam-se os protocolos, mas era privilegiar o interesse econômico. O Rio Grande do Sul, eu acho, né, eu tinha visto há pouco tempo atrás, ele teria, se fosse considerado um país, ele seria o 7º, depois eu não olhei mais, ele seria o 6º ou 7º em mortes por 100 mil habitantes, uma coisa assim. Tá? Eu não consegui achar hoje eu tive audiência a tarde toda. Mas nós estaríamos, vamos deixar de barato, entre os 10 países, né, com maior número de mortes por 100 mil habitantes. Ora, isso demonstra que, apesar de todo o controle que tentou se fazer aqui, houve uma predominância do interesse econômico. E aí, e uma coisa que pode ser uma percepção minha, mas eu até trago aqui para debater com vocês, assim, a gente fez um falso dilema aqui, assim, de privilegiar o interesse econômico, que se liberava para que continuasse funcionando, sobre a universidade ter emprego que precisava, e se proibia em alguns outros colégios, em algumas outras situações, como na atividade escolar. Tá? Então, se trancava numa coisa que dava a impressão que se tinha um rígido controle, e em outras estavam liberados. Né?
Talvez por isso a gente, apesar de ter tido um bom trabalho de controle, a gente tenha tido um número de mortes tão elevado, que poderia ser menor, acredito eu. Então, eu não consigo olhar toda essa situação e separar essa disputa, né, entre saúde pública e interesse econômico. Eu acho que a saúde pública é primordial. Por quê? Porque sem saúde eu não tenho economia. Né? Sabe? Eu posso até ter a quantidade de atividade econômica, mas com um número elevado de mortes, o dano social que isso traz, sabe? Não só pelas mortes, mesmo pelos reflexos psicológicos, sociológicos, em relação às demais pessoas, é muito grande. Sem falar, claro, que a gente não chegou a esse ponto, sem falar que o número de mortes, se avança, se não tivesse tido essa avaliação, nós podíamos começar a chegar ao ponto de pessoas qualificadas fossem morrendo, impedindo de uma retomada econômica posterior. Claro que não se chegou a isso. Tá? Eu não sei quantos minutos eu tenho, ainda que eu perdi o controle aqui. Tá. Mas, feita essas considerações gerais, eu queria tratar específico, depois no debate, me dispõe, se a gente quiser aprofundar isso, em relação à portaria do Ministério do Trabalho, que proibiu a demissão, porque é um assunto muito polêmico mesmo, né? Porque se a gente olhar por dois lados, eu já explico o que eu quero dizer. Proibiu que fosse demitido qualquer trabalhador pelo fato de recusar-se a vacinar. Parece assim, só realmente, poxa, isso para mim não, né? Mas dá para ter essa visão assim, bom, mas forçar alguém a se vacinar, sabe? Isso não pode, a liberdade de cada um de escolha. O Supremo já disse, acho que corretamente, assim, tudo bem, tu não pode obrigar a pessoa a se vacinar, sabe? Mas tu pode impor sanções, medidas, à medida que o interesse coletivo da saúde pública pode fazer e estimular a vacinação, não proibir. E em outros países a gente tem visto, na Áustria mesmo, agora só é quarentena para quem não se vacinou. Estavam lá com a vacinação, que parece que 64%, e aumentando o número de casos. Bom, não vacinou, tu vai entrar em quarentena. Aumentou a procura por vacina. E eu acho que isso, se a gente pensar em saúde pública, é eficiente, poderia ter sido adotado. Então, o que o Supremo Tribunal Federal diz? O ministro Barroso, numa decisão inicial no processo? Empregador, na relação de emprego, na relação de trabalho, nós temos uma característica fundamental, que é a subordinação do empregado ao empregador no contrato de trabalho, o poder de mando do empregador, claro, respeitados os limites da lei, tudo, né? Que é de ele determinar e de como ele vai gerir o seu negócio e estabelecer algumas regras. Ele disse, olha, nessas condições, o empregador pode optar por demitir o empregado. Claro que não é pronto, não quer vacinar, não. Tem que oportunizar, verificar se a vacinação não pode ser em razão médica, a pessoa não pode ter vacina, respeitados, obviamente, todos aqueles critérios individuais que impossibilitam, e ele também não pode demitir. Mas se a pessoa não tem nenhuma contraindicação à vacina e simplesmente, é meu direito, o empregador, por deter o poder de comando do local de trabalho e no interesse da preservação da saúde o quê? Da comunidade que trabalha na sua empresa, ele pode demitir por justa causa. Porque, a meu juízo, há quem sustente o contrário, é um falso dilema, se o empregador não poder exigir que os seus funcionários estejam vacinados. Por quê? Porque ele está protegendo os demais. E até se a gente pensar em termos econômicos, assim, mas se eu botar 5 contaminados e eu tenho 100 pessoas trabalhando aqui, daqui a pouco fica todo mundo doente, a minha mão de obra especializada foi-se, né? E eu vou ter que retreinar todo mundo. Até pensando no viés econômico, é razoável. Claro que não pode ser uma coisa, eu sou impedido de... não posso me vacinar, tem indicação médica, está lá, aprovado pelo atestado, então tu está demitido por justa causa. Não, claro que não. Tem que respeitar, tem que tentar adequar. Mas não pode haver uma vedação, porque essa vedação que o Ministério do Trabalho tinha posto, que o Ministério do Trabalho tinha feito na portaria, ela, na realidade, era um estímulo para não vacinar. Sabe? Porque ele absolvia todas as pessoas de qualquer responsabilidade de solidariedade, de respeito à saúde pública, de integração ao trabalho em favor da saúde pública. Porque ele diz assim, se tu não quer te vacinar, não te vacina e tu não pode ser demitido. Claro, fazendo um breve parênteses, temos grupos de especialistas na área de direito do trabalho que acham que é um contrassenso, né, uma medida protetiva do trabalhador ser desconsiderada, ser desconstituída quando era para proteger o trabalhador, que é a parte mais fraca da relação. Todo respeito às pessoas, aos doutrinadores, até estudiosos de direito que pensam assim,
é fazer um raciocínio, digamos, quase reducionista. Tu olha só o individual, que é a proteção do trabalhador, e não olha o todo, que é a proteção da saúde de todos, da saúde pública, do interesse coletivo. Então, me parece razoável essa decisão que o Supremo tomou, porque ela visa atender, se você tudo que o Supremo fez para analisar, ela visou aqui, assim, possibilitar a ampliação da proteção da saúde pública, ou seja, do interesse coletivo, que acho que é o que deve realmente ser privilegiado nessa situação. Eu lamento aqui no Rio Grande do Sul, pessoalmente, que o passaporte vacinal tenha sido flexibilizado. Eu sei que ia me dar muito trabalho, né, porque eu ia ter inúmeras discussões na justiça sobre isso, mas a gente tinha que ter um incentivo, e eu não sei como é que as decisões seriam, teriam que ver cada caso concreto, né? Como o tribunal iria decidir depois, porque essa matéria continuaria, mas acho que seria importante, porque só o debate que isso geraria poderia despertar um pouco mais de consciência. E aí, só para terminar, eu acho que já estou chegando no meu tempo, eu me perdi, devo estar chegando, sim. Eu acho que essa questão de uma certa imposição para a vacina, e a doutora Cíntia falou, não sabe os reflexos, vai ter isso para o futuro, principalmente entre os mais jovens que se vacinaram para ir para a balada. Eu entendo essa preocupação da doutora, mas eu acho que a gente tem, em determinado momento, quando a gente tem que preservar o interesse comum, coletivo, a gente tem que forçar um pouco, não obrigar, porque assim, tu não quer te vacinar, ótimo, não te vacina, fica trancado em casa, mas eu tenho direito de vir. Não, tu não tem direito de vir e sair a contaminar os outros, né? Isso também não pode ter, meu modo de ver, né? Então, só em relação a isso. Então, eu acho que essa certa exigência, estabelecer para a balada, tudo, e principalmente para as pessoas de mais poder aquisitivo, eu acho que é razoável. Até porque essas mesmas pessoas que se precisam se vacinar para ir para a Disney, para passar nos Estados Unidos, na Europa, eles se vacinam e nenhum deles faz a cara feia, né? Era só isso que eu ia dizer e fico à disposição. Obrigado pela paciência. Obrigado, doutor Eugênio. A gente se estendeu um pouquinho nas exposições, mas eu gostaria de chamar a doutora Cíntia, porque ela pediu uma parte aí, representando o governo porque ela faz parte do governo do Estado, ela trabalha num órgão do Estado, só que eu gostaria já de acrescentar uma pergunta que eu tinha preparado, assim, em relação ao passaporte, o dito passaporte, né, que não existe, seria uma obrigatoriedade de apresentar o certificado de vacina. Chegou a se cogitar um decreto, uma lei que desse liberdade que o estabelecimento, a instituição, pudessem ter a prerrogativa de cobrar a apresentação do comprovante de vacinação para o ingresso, sem que isso fosse obrigatório, mas que apenas fosse obrigatória uma comunicação ostensiva, né, do estabelecimento ou da instituição, em relação à obrigatoriedade. Isso não acabaria contemplando tanto quem tem uma certa hesitância à vacinação, quanto quem quer frequentar um ambiente seguro e está mais garantido? Olha, na realidade, eu escutando a fala, em especial do doutor e a tua, Guilherme, eu me sinto contemplada, porque eu acho que a gente vai ter uma chance muito oportuna. E aí eu vou pedir licença, mas considerando que a gente está no núcleo acadêmico, eu acho que vale muito a pena para eu compartilhar com vocês dois conceitos que eles são muito importantes, tá? Um é o conceito de sindemia, tá? E sindemia é quando a gente tem uma pandemia, que é o que a gente está vivendo, e ela se prolonga, e pelo prolongamento a gente tem sinergia, porque tu começa a ter determinantes sociais que vão afetar. Então, é aquele momento que chega começa a ficar claro que quem está morrendo de Covid é negro, pobre ou mulheres negras, e que isso fica evidente, e que a sociedade como um todo, assim, não é uma coisa só de fiscalização, começa a entrar num grau de sofrimento que as pessoas vão para a rua. Elas vão para a rua para trabalhar, né? Porque é aquilo ou passar fome. E isso é um conceito muito bem, é um conceito bem solidificado, e que eu tenho a sensação de que
No Brasil, ele não foi visto, assim, eu vi poucas pessoas falarem disso, até eu lembro no dia que a professora Lúcia Pelanda falou, eu falei, prof, eu comecei a falar sobre isso ontem no SEVES e batendo muito, porque eu achava que a vigilância tinha que adotar esse termo nos seus documentos, e eu tenho um hábito de fazer isso quando eu escrevo. Porque na sindemia começa a entrar muito a questão econômica, não como dicotomia, mas muito como o doutor disse, de tu começar a ter o olhar. E eu fiz muitas conversas, por exemplo, com a Fiergues, do tipo assim, olha, se tu tiver um cluster dos teus servidores e de cuidado, eles não vão se contaminar. Agora, se tiver um surto, eu vou te interditar, que é o que eu posso fazer. Então, assim, só que isso é um trabalho que nem a vigilância sabia fazer, né? Eu lembro que quando eu cheguei, eu achava estranho isso. Então, sindemia é uma coisa. Uma outra coisa que, como epidemiologista, vou ficar muito feliz de mostrar, doutor, e que vocês estão vendo um excesso de óbitos aqui, eu acho, vamos ver. É esse conceito de excesso de mortalidade, isso eu nunca mais vou esquecer de mim na vida. E a gente fez essa apresentação porque essa fala do porquê morreu tanta gente aqui, eu acho que eu escutei ostensivamente, tanto do senhor governador quanto do senhor vice-governador, milhares de vezes, né? E aí tem uma questão que é muito importante, tá? O estado do Rio Grande do Sul, ele é um estado mais velho, tá? E com mais doenças cardiovasculares e tal, do que muitos dos outros estados do Brasil. E quando se comparava, e o Rio Grande do Sul, a região sul aqui conseguiu se unir em algumas coisas, apesar de umas dificuldades no pedaço de Santa Catarina, mas houve uma união, pelo menos, dos governadores, né? Tinha muita diferença e a gente tinha que parar e olhar perfil demográfico para conseguir responder. Então, tem algumas coisas que eu acho que vale a pena e que é interessante. Esse material aqui é um dado do CONAS, e que essa Vital aqui é uma ONG que soma os dados, e eles que fizeram isso para nós, para mim, são os melhores dados do Estado, e talvez os que façam eu dizer que valeu a pena eu ter saído, não que tivesse uma tranquilidade no hospital de clínicas, mas assim. Então, o que seria o excesso de óbitos? Ele seria assim, um número de pessoas vai morrer naquele ano, e porque vai pegar gripe, pela doença que tem, ele está no esperado, né? E é uma visão bem populacional, obviamente, a gente não pode individualizar. E tem um número que vai morrer que não era o previsto. Pode ser porque faltou leito para o infarto, pode ser porque a pessoa ficou com medo de sair de casa, né? Não importa, eu brinco assim, ó, esse número a mais, que não importa quanto ele vai para a conta da Covid. Não importa se todo mundo teve atendimento e era médico recém-formado que estava dentro da UTI e não conseguia fazer o que precisava, porque não sabia, ou porque não tinha apoio, ou porque não tinha remédio, ou porque a pessoa ficou em casa, ou porque foi de uma apendicite. Esse grupo que não estava previsto vai na conta da Covid, independente da causa básica de morte. Quando a gente olha a comparação de taxas de mortalidade dos diferentes estados, o Rio Grande do Sul, ele está aqui, número de mortos por 100 mil habitantes, bem ruim. Quando a gente vai olhar o excesso proporcional de óbitos, a gente tem o Rio Grande do Sul aqui embaixo. E aí a gente tem um dos melhores resultados, e eu não sei se essa apresentação aqui ela não deve ser a última, porque eu me lembro que o único estado que eu até falei assim, irmão, eu quero visitar eles, é o Piauí. O Piauí tem uma coisa muito fora da curva que eu ainda não consegui entender, mas eu não entendi se eles se fecharam, mas eles realmente tiveram um controle da pandemia espetacular. E quando a gente olha aqui,
isso aqui é o que diz que as ações tomadas pelo governo, e eu concordo muito com o senhor na questão de que escutar, vamos seguir os protocolos, me irrita muitas vezes também, porque eu brinco assim, na vida real, as próprias pessoas largaram os protocolos, né, de mão. Então, a gente sabe que aquilo não acontece, mas a gente ficou muito tempo fechado, teve um tempo de curva de aprendizagem dos profissionais de saúde que a gente consegue ver claramente, né? E talvez esse tempo tenha feito essa mudança, e se não tivesse tido aquela curva da P1, a gente ainda estaria numa situação muito melhor. Então, assim, quando a gente se compara em relação ao que é acumulado, ao que é excesso de óbitos, por mais que o nosso número ele seja feio quando a gente olha por 100 mil, porque realmente a gente tem um estado mais idoso e com uma notificação muito boa, eu acho que isso é uma coisa que dá para a gente se orgulhar, né? O nosso sistema de informação de mortalidade ele é excelente, é feio, mas quando a gente olha esse excesso de óbitos, que seriam as pessoas que não deviam estar nessa conta, a gente tem um número menor. Nesse sentido, pelo menos dá uma sensação de que toda uma questão científica que teve apoiando as tomadas de decisão de bota máscara, tira máscara, de vacinar adolescentes, né, com comorbidades, ainda que contrariando o PNI, parece que foram decisões positivas. Então, eu queria muito, assim, dividir isso com vocês, em especial porque eu acho que é muitas vezes um conceito que vai menos, talvez, para a mídia, né, do que deveria. Então, isso eu gostaria de falar. E em relação à resposta do Dr. Guilherme, eu tenho uma coisa para te contar, Guilherme. Teoricamente, agora, foi exatamente o que a gente fez, tá? E eu falei isso em mais de uma reunião com o comércio, com a FAMURS, que foi o seguinte: a gente precisa, e se vocês querem fazer saída estratégia econômica, é fazer, e foi muito por isso que a gente fez todo um conceito durante a Expo Inter, ele foi pensado, que era testagem, a gente monitorou todos os, acho que 4, 5 casos, apesar do alto número de pessoas circulantes, e mais de uma vez isso está até escrito, ou agregado à sua marca, a característica de ambiente seguro e protegido. E eu ainda, inclusive, várias vezes eu dei esse exemplo, eu iria, né? Eu iria nesse lugar. Eu acho que muitas vezes o empreendedor ele resiste a essa ideia, mas no momento em que tu torna aquilo uma coisa que traz valor para a marca, o empreendedor ele naturalmente ele vai aderir. Essa é a minha impressão, não sei, talvez eu esteja errado. Eu vou te dizer, eu usei isso em vários momentos, inclusive assim, ó, exaustivamente. Eu fiz reunião tanto com a Serra quanto com o Litoral, e quando eu estou falando isso, eu estou falando assim, prefeito, entidade de comércio e tal, de explicar assim, olha, se vocês colocarem o teste, comprarem doar, agregarem álcool e venderem uma coisa que as pessoas compram segurança, esse público paga por segurança. E quando a gente falou do passaporte vacinal, que eu me lembro que eu disse assim, ó, a vacina ela não impede a transmissão. Se tiver uma transmitindo, vai pegar, né? Então, assim, ela é diferente, né? A longo prazo. Várias vezes eu falei muito sobre isso. Ok, não quer exigir o passaporte vacinal, mas faz diferente. Então, diz para a pessoa, tu não tem, a gente te vacina no hotel. Eu falei isso, porque o que a gente quer é o comportamento social, né? Eu acho que esse é o grande estímulo, e aí o doutor Eugênio falou muito bem. Se a pessoa não pôde se vacinar, sei lá, porque estava procrastinando, estava trabalhando,
mas eu quero me vacinar, e tu mostra que é assim, gente, é isso, né? Talvez eu tivesse com a cabeça na lua, mas não sou do mal, e no mal, no sentido entre aspas, né? Mas assim, eu entendi o papel da sociedade, vamos valorizar isso. Tanto que placebo, estudo, eles perguntaram para mim, estudo pode? Aí eu ri. E disseram, por que a senhora riu? Se a gente pensar que é o poder da vacina, não. Mas se tu pensar que é um movimento de ajuda, sim, e eu tensionei muito isso. O que a gente quer com o passaporte? É validar comportamento social, é nesse o foco. Então, muito obrigada pela pergunta. Exatamente, eu acho que, assim, às vezes, quando a gente está num momento de divisão e polarização e de politização das coisas, no momento que tu estressa mais o comportamento, tu cria um antagonismo, né? E, às vezes, a gente tem que ter uma estratégia, quando vai intervir em comportamento, de motivar, né, um comportamento positivo, não necessariamente contrapor. Porque, claro, tem gente que vai dizer, não, é a minha liberdade, mas no momento em que tu cria uma motivação diferente, talvez seja inteligente. Eu tenho uma pergunta importante para o Fabiano, a gente está quase chegando no nosso limite, que eu acho que vai muito no mesmo gancho aí. Depois eu tenho uma pergunta para o doutor Eugênio, rapidinho, mas para o doutor Fabiano, eu tenho muito apreço pelo Dr. Fabiano. A gente, basicamente, eu acho que a gente começou mais ou menos junto quando ele trabalhava Mãe de Deus. Eu acompanhei todo o crescimento profissional dele. Então, é uma pessoa que eu tenho forte admiração, assim, ainda mais, né, nesse último ano aí. A figura dele cresceu bastante aí, a gente se tornou mais conhecido, ganhou homenagem e tal. Mas um dos argumentos que ouvimos de pessoas que questionam a vacinação obrigatória é justamente esse, né, que ela não confere 100% de proteção, e também que ela tem risco, inclusive, de morte, né? E, de fato, a gente viu que ocorreram algumas infecções e algumas mortes em indivíduos vacinados, né? E, ao mesmo tempo, algumas complicações relacionadas às vacinas, né? As mais comentadas, casos de trombose, mielite transversa com a vacina da AstraZeneca e da miocardite com a vacina da Pfizer, que, embora muito raros do ponto de vista estatístico, epidemiológico, eles têm grande repercussão, né? Porque começa a aparecer quando se vacina em massa. Isso, às vezes, acaba validando na cabeça de quem já tem uma resistência, o uso dos imunizantes, acaba validando o argumento. Gostaria que tu comentasse sobre esses aspectos e como tu vê uma maneira da gente conseguir a pessoa para um caminho, eu não digo errado, mas assim, um caminho pelo menos questionável. Bom, Guilherme, assim, primeiro que, como tu comentou, acho que tudo na vida, né, e muito em relação a tratamentos, vacinas, enfim, vai ser questão de risco-benefício. A gente está vivendo um momento que certamente ninguém de nós viveu nas nossas carreiras até agora, e espero que a gente não vai viver aquele momento, né, de fevereiro, março e abril, assim. Então, claro que a gente que está, né, pela especialidade, imagino que tu também tenha visto algumas coisas de trombose, então, isso chama muito a atenção, como tu falou, isso repercute muito mal, né, mas, obviamente, isso é uma raridade, né? Esses casos acabam chegando para nós, porque, de alguma forma, a gente acaba sendo referência. Porto Alegre é um centro, né, que confere essa, assim, mas se a gente for ver em termos de números, isso é realmente muito raro, e o que a doença confere realmente de complicação, e o que a gente não sabe ainda que a doença confere, é muito maior, né? Quantos pacientes com trombose, com tromboembolismo pulmonar, com isquemia cerebral, secundário à doença que a gente atendeu. Quantos pacientes nossos faleceram por isso, né? Com essas complicações? Quantos estão com sequelas que talvez sejam irreversíveis por causa da doença? Gente jovem com neuropatia, né, com bexiga neurogênica, com uma série de coisas que até que ponto também, e aí isso depois, se a Cíntia puder comentar, e até o doutor Eugênio, né, até que ponto isso
agora é responsabilidade do Estado, porque a gente não sabe o nível de sequelas que a gente tem e como que nós vamos conduzir isso, né? É muito difícil na medicina privada, nos convênios, a gente já conseguir lidar com isso. No Sistema Único de Saúde é muito mais complicado, né? Quando a gente fala que uma das ações principais do atendimento é a fisioterapia, e a gente não tem fisioterapia para os pacientes, né? Muitas vezes nem nos pacientes de convênio, isso é extremamente também, o Estado tem essa responsabilidade com algumas, o Estado, quando eu falo, né, todos nós, que responsabilidade a gente tem agora com esses pacientes, né, como que a gente vai lidar com isso? Né? E o que eu ia comentar, só que vocês estavam falando em relação às orientações, tu falou muito bem ao estímulo, a gente tem feito uma coisa lá na PUC, que é uma conversa com as pessoas que não quiseram se vacinar, né? E não tem nada de... normalmente a gente marca, eu falo, né? E é para tirar as dúvidas, realmente, né? Tem pessoas que saem de lá estimuladas, tem pessoas que chegam já com a definição pronta, né? E o poder tá ali disponível para aquela pessoa, para que ela possa realmente esclarecer e, de repente, até a gente tentar desmistificar algumas coisas que realmente são, né, totalmente fake aí, e de uma certa forma isso, talvez as mensagens equivocadas, as mensagens errôneas aí foram que atrapalhou muito essa pandemia, né? Então, acho que é fundamental que a gente consiga destruir isso. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer isso, né? As instituições têm que estimular isso e talvez achar uma forma realmente de que a gente possa desconstruir aquelas verdadeiro ou falso, tal. Isso também é uma função nossa, né, como instituição, como médico, de poder fazer isso daqui para frente. Obrigado aí, muito boa a resposta. Acho que o caminho é esse, o caminho é a informação assertiva e tentando, né, de uma maneira, né, entrar aos pouquinhos, né, porque eu acho que muitas vezes a exposição repetida acaba funcionando, né. E eu acho uma coisa, né, Guilherme, assim, a gente tem que ser muito transparente com a questão da eficácia das vacinas, né? É óbvio que, em muitas situações, isso pode ser até uma estratégia de marketing de determinado medicamento, de determinada vacina. Em nenhum momento nós, médicos, de proteção, né? Isso não existe, né? Então, assim, as pessoas têm que entender isso, né? E tem que saber realmente que vai ter falhas, né? Mas que no como protegem muito, o que a gente está vendo agora é internação de pacientes imunossuprimidos, pacientes idosos, né, que a proteção é menor, e, obviamente, de quem não se vacinou, né, infelizmente se vacinaram, né, não tem o menor cabimento, né, e é o que está acontecendo. Né? Então, isso também tem que ficar muito claro para as pessoas, que a gente nunca imaginou que a gente poderia sair, né, ou por aí, ou pelo menos as pessoas com opressor, ou que são muito idosas, não vão ter que ter um cuidado enquanto esse vírus estiver circulando. E uma coisa que eu sempre comento, né, mas a vacina da gripe a gente faz de ano em ano. Beleza, só que o vírus
da gripe é um vírus sazonal, vírus que circula em qualquer temperatura, né? Em qualquer momento ele está circulando. Então, essa é a grande diferença. Como nós vamos conseguir parar essa circulação, né? Só acho que para todo mundo. Muito bem. A gente tem alguns comentários aqui no chat, cumprimentar o doutor José Grisoli, que sempre participa dos nossos eventos. Tem uma dúvida depois, acho que do Núcleo Técnico Científico, sobre a antecipação da da segunda dose, né? Eu acho que era isso. Diminuir a diferença entre as doses. Perguntar para o doutor Eugênio voltar à questão da liberdade individual, né? Que eu acho que é o grande mote, assim, de algumas pessoas que ainda estão resistindo à vacina, né? Que é a questão de autonomia de decidir. Se existe alguma, digamos, não só na questão legal, né, segundo um limite legal, mas um limite moral, assim, mais filosoficamente, né, entre o direito de um Estado restringir, né, do governo, do Estado de restringir alguns direitos. Esse argumento assim da liberdade individual, ele é válido, ou a gente pode considerar que já virou quase uma falácia, um silogismo? Bom, muito importante a gente voltar nisso, Guilherme, mas antes de entrar nisso, eu só queria fazer uma consideração aqui em relação ao que a doutora Cíntia fez. Eu conheço aquele estudo, viu, doutora? Foi feito com base no registro civil. Ele é muito interessante, realmente, nas mortes esperadas, no total, houve uma diminuição, mas o que acontece? Tem causas que, às vezes, a gente só olha a estatística, o gráfico, e não considera. O número de pessoas que deixaram de morrer em acidente de trânsito é incalculável, né? Se a gente fosse pegar tudo, que foram eventos que diminuíram drasticamente no período da pandemia e de restrições de circulação, né? Outras causas decorrentes disso também, né? Realmente, mas eu acho que, eu não digo que no Rio Grande do Sul foi ruim o combate à pandemia, não, eu acho que, no geral, o governo foi muito bom, salvo algumas discordâncias, mas aí também faz parte, né? Acho que foi bem, acho que aquilo que todo mundo critica, o governo aquele início, aquele lockdown que fizeram, o vírus nem estava aqui, aquilo permitiu o SUS do Rio Grande do Sul, que é um SUS robusto, se estruturar para enfrentar mais adiante. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por acompanhar na justiça há muito tempo, e ali é um reflexo, quando o sistema estoura, a justiça lota, né? Que a gente trabalha com o problema, né? Então, acho que aquilo lá foi muito bom, que deu preparar. É óbvio que houve também o período da curva de aprendizagem normal para todo mundo. No início não se pronava ninguém, né, que estava mal com o Covid, né? Depois passou, se evitou ventilação mecânica, isso tudo teve, né? Mas eu acho assim, em alguns momentos, por esse embate economia, saúde pública, que eu acho que o interesse econômico predominou, sabe? Gerou um pouco mais de morte que poderia ter no Brasil. E eu trago um exemplo. Vamos pegar países de população bem idosa e comparar só o Rio Grande do Sul. Vamos pegar Portugal, né? Que é um país de população idosa, né? Se vamos comparar 100 mil mortes por 100 mil habitantes no Brasil e Portugal, ou bem do nosso lado, o Uruguai, né? É só fazer uma comparação. Eu acho que houve acerto, e ninguém tem como acertar tudo nessas condições, mas é que a mim mostram isso, que pese o estudo esse, que tem algumas variáveis que também devem ser consideradas, só para fazer um contraponto. Mas voltando ao que o doutor Guilherme disse, doutor Guilherme, o que é assim? É um princípio, o que a gente tem que entender? Vou tentar explicar como assim, que eu acho que filosoficamente, no direito como prática, né, a gente tem que entender os direitos fundamentais. Direitos fundamentais previstos na Constituição, eles estão todos no mesmo nível, tá? Nenhum é maior que o outro. Na situação concreta, a gente pode fazer uma ponderação, tá? E ver qual, naquela circunstância concreta, deve prevalecer. O direito da liberdade de ir e vir, o direito individual de escolher o que eu quero fazer, ele é um direito fundamental, né? Isso é uma garantia contra a opressão do Estado. É um direito político de garantia contra a opressão do Estado. Seria até um direito de primeira geração, onde não basta o Estado impondo coisas, né? Mas o direito à saúde pública, o direito à saúde, e consequentemente à saúde pública, ele também é um direito fundamental, tá? Eles estão os dois. O meu direito de ir e vir, tá?
de não ser tolhido em nenhum lugar por nenhuma condição, e o direito à saúde, os dois são direitos fundamentais. Em tese, eles estão exatamente no mesmo patamar. Quando há são princípios, vamos falar assim. Quando há um choque principiológico, tá? Aí eu vou fazer uma ponderação diante do caso concreto para ver ali o que deve prevalecer. Tá? Porque se eu tenho dois, mas então vale tudo. Eu não tenho como fazer um vale tudo. E nessa situação onde eu tenho interesse coletivo, que implica solidariedade, preservação comunitária da saúde e o meu direito individual, filosoficamente, no meu modo de ver, e constitucionalmente pelos valores metaconstitucionais, tem que prevalecer o interesse coletivo. E acho que foi isso que o Supremo Tribunal fez, né? Ele reconheceu essa importância, tanto que ele diz assim, ó, o Estado não pode obrigar as pessoas a se vacinar, mas pode estabelecer restrições de locomoção ou de outra forma que impeçam e que venham servir indiretamente para que pessoas se vacinem. Tá? Eu não quero vacinar, eu não sou obrigado. Mas se eu quero ir que não é o caso agora aqui, né? Mas se eu quero ir na festa, se eu quero andar livremente, te vacina. Por quê? Porque aí tem que preservar o interesse coletivo, principalmente numa pandemia onde a disseminação aumenta os casos, aumenta as mortes. Né? Para mim, eu vejo com muita tranquilidade que, no caso concreto, predomina. Há quem entenda diferente, mas aí eu volto àquilo que eu falei, é um pensamento muito individualista, egoísta. Né? O que interessa é só eu. Pô, mas eu vivo em sociedade, eu vivo em comunidade, eu não posso pensar só em mim. E os outros? Né? Tu quer ter o teu direito, tu pode ter, não sai de casa. Muito bem. Vou só pedir para o doutor Fabiano rapidamente responder aquela questão ali que a Júlia botou da terceira dose da vacina, né? Que ela é vantajosa se considerarmos o intervalo, né, entre a primeira e a segunda dose. Teria sido mais vantajoso diminuir o intervalo para começar a aplicação da terceira dose em todos os adultos, ou essa estratégia, né, acho que dos 6 meses, assim, ela é aceitável? Até que também pesando a questão de imunizar pessoas que ainda não receberam, também da cobertura populacional geral. Tem duas questões aí, Guilherme, nisso, né? Uma é a questão técnica, assim, o que os trabalhos têm demonstrado? Que a proteção, ela tem reduzido a partir de 5, 6 meses, né? Então, é isso que os estudos têm demonstrado. Claro que isso principalmente nos pacientes imunossuprimidos. Então, essa busca pela dose de reforço, ela é mais nas populações que têm algum tipo de imunossupressão, idosos e quem está mais exposto, como os profissionais da saúde, né? Vacinar toda a população, eu acho que sim, eu acho que é uma estratégia muito boa, e aí vai no contexto de tentar também reduzir a circulação viral protegida por um tempo maior, tá? A grande questão também é a capacidade nossa de ter vacinas, né? E uma questão ética, que a gente tem discutido muito pouco, né? Mas enquanto a gente está fazendo hoje a terceira dose, tem muitos países ainda que não fizeram nem a primeira. Então, isso é uma questão, sim, a ser discutida, a ser levantada, mas do ponto de vista técnico, claro que quanto mais a gente vacinar agora, vai ser melhor, né? Ou pelo menos é essa a impressão que todo mundo vai ter, e a ideia é que isso aconteça para tentar também como estratégia de redução da circulação viral, né? Bom, a gente teria um monte de assuntos para explorar. Só um comentário. Claro. Assim, agora eu vou falar bem técnico. Como epidemiologista, a minha visão técnica é que excesso de morte vai ser o dado que a gente vai olhar, quer dizer, a gente não, porque eu não vou estar aqui, mas que os estudantes do futuro vão olhar. Essa é a minha visão. É o que a gente olha para trás.
Só para colocar isso. Na real, eu trouxe muito por isso, assim, quando a gente estuda epidemias para trás, é essa informação. Mas eu concordo com a sua colocação em muitos aspectos. E, Fabiano, eu amei a tua fala da terceira dose, porque eu acho que vai muito nisso, dessa visão do nosso papel coletivo no mundo, sendo que variante pode sair em qualquer lugar, e em qualquer lugar que ela sair, a questão não vai ser se chega aqui, é quando chega aqui. Eu digo isso sempre, é quando. E então, essa discussão, eu não consigo imaginar se alguém resolvesse doar a dose de vacina do Brasil para fora, o que aconteceria. Mas que, infelizmente, a gente nem chega nesse grau de visão de humanidade pelo coletivo, ainda mais quando a gente mal consegue, né, colocar a vacina como algo simplesmente Não, ótimo. Eu achei muito bom o que o Fabiano colocou, um estudo até para o pessoal acadêmico que tá acompanhando do núcleo acadêmico, do slide sobre do estudo do Global Burden of Disease. Esse é um estudo interessantíssimo, acho que é um estudo que deveria... Eu não sei como é que anda o ensino médico agora, mas é um estudo muito importante, né? A partir de uma compreensão de que não existe um país saudável sem o mundo todo estar mais ou menos, né, equilibrado nessa questão da saúde pública. Eu achei muito bom tu trazer esse slide, eu gostei muito. Então, muito obrigado a todos os participantes, aos nossos palestrantes, tivemos uma discussão excelente. Eu só convido rapidamente, um minutinho, o Dr. Fabiano, doutora Cindy e o Dr. Eugênio, nessa ordem, a deixar suas mensagens finais para a nossa audiência, e depois, de imediato, passo a palavra para a Júlia para os recadinhos finais. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Eu agradeço mais uma vez a Júlia, a ti, a todo o núcleo da Higgs aí pelo convite, né? Eu acho que o recado final é que realmente a gente só vai conseguir vencer a pandemia quando tiver o envolvimento de todo mundo, né? O envolvimento passa por vacinação, o envolvimento passa por engajamento, educação, uma série de coisas, né? E como bem o doutor Eugênio também comentou antes, né? Muito assim, a gente está interligado, né? A Cintia também falou na sindemia, então a educação, a saúde, a economia, isso, e a gente só vai conseguir vencer realmente se a gente tiver esse olhar mais sistêmico, tá? Então, agradeço mais uma vez e obrigado por também ter dividido a mesa com a doutora Eugênia e a doutora Cintia. Bom, eu também quero agradecer o convite. Aí o doutor Eugênio, que antes a gente falava sobre deliberação, acho que deu uma aula de deliberação no final, doutor, e para situações que, como para a gente, como médico, é difícil de pensar, né, porque fica vendo, eu quero agradecer, e sempre que quiserem sentar para filosofar, né, porque eu acho que é um pouco do que falta para a gente discutir, não vamos ter a melhor resposta, nem precisamos concordar, inclusive, mas que a gente saia sempre novo e modificado de cada interação. Muito obrigada. Bom, eu começo também agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, estar com o doutor Fabiano, com a doutora Cintia, foi muito enriquecedor para mim. É uma preocupação que o doutor Fabiano falou da questão ética que extrapola o nacional, né? Eu acho também, eu tenho certeza que a gente precisa de saúde pública global, vacinação global. Até nem toquei, porque já são tantas questões que a gente trata aqui dentro do país, mas eu acho que isso é fundamental. A gente precisa ter um pensamento maior, mais abrangente, e ao fim e ao cabo é solidariedade. Tá? A grande solução para vencer a pandemia é sermos solidários, é compreendermos que é a solidariedade, a união comunitária das comunidades é que vai fazer que a gente supere isso. Tá? Eu acho que é fundamental. Acho que o Estado, aí lato sensu falando, não falando da unidade da federação, ele tem uma responsabilidade de ser um estimulador da solidariedade, tanto por campanhas de educação e, às vezes, assegurando que algumas medidas mais coercitivas ou que possibilite alguma coerção
para se reconhecer isso. Mas olha, para mim foi muito bom, também fico à disposição, espero poder conversar com vocês em outras oportunidades. Obrigado pela oportunidade. Então, antes da gente finalizar, eu só quero compartilhar com vocês um convite. No próximo dia 30, terça-feira que vem, nós vamos voltar a falar sobre pandemia de Covid-19, mas pensando para 2022, né? Quais as projeções para o próximo ano na pandemia? O que a gente pode esperar? E se vai ser realmente o fim que nós tantos queremos, né? A Caravana Digital, no mês de novembro, vai ser a finalização do ano de 2021 do nosso projeto da Caravana Digital. E os nossos convidados vão ser o Dr. Mauro Esparta, que é secretário municipal de saúde de Porto Alegre, doutora Cíntia Molina, que vai retornar para esse outro evento, nossa grande parceira na Higgs já, e o doutor Alexandre, que é presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Vai ser um evento muito rico e vai ser uma discussão bem importante. Então, agradecimento aos nossos apoiadores, a Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade, a Secretaria Estadual de Saúde. Obrigada ao doutor Guilherme, que fez uma ótima moderação, ao doutor Eugênio, ao doutor Fabiano, à doutora Cíntia, e nos vemos. O evento fica gravado, chegou uma dúvida agora, fica gravado e vai para o canal da Higgs no YouTube. Ele pode ser acessado gratuitamente e os certificados vão ser disponibilizados em até 7 dias no site da Simpla. O registro de quem assistiu é automático.